bordado, ele vem realmente pra quebrar um pouco, né? Eu tenho me dedicado muito mais ao bordado e muito menos a outras atividades que eu tinha, por exemplo, no celular. Não que eu não esteja sempre com o celular, mas mais focada, mais concentrada no bordado. Até o lazer, né? É verdade. Antes, ó, gente, eu gosto muito de jogar joguinhos para distrair a cabeça. Agora não tenho tempo. Não, eu quero bordar, né? Eu quero realmente, essa é a minha nova condição, vamos colocar assim. Eu quero bordar. Daqui, eu poderia voltar aqui e preencher, como eu poderia descer aqui. Quando eu comecei nesse ponto aqui, eu iniciei, dei a volta e voltei. E voltei aqui e finalizei a carreira aqui. Deixa eu ver, foi uma carreira, foram duas, né? Foram 2 carreiras e eu finalizei. Então, como eu quero que isso aqui fique bem preenchido, então eu tenho que dar ainda mais uma carreira e ela vai morrer aqui, ó, certo? Eu acho que deu pra todo mundo pegar, certo? Aí aqui, como eu vou continuar aqui, a linha tá bem próxima, tanto de um lado como do outro, tanto faz, né? Mas eu posso vir aqui. Deixa eu pegar aqui. Quando você tá com um bastidor pequeno e você não consegue fazer, por exemplo, essa jogada aqui, aí você tira ele do bastidor e põe de novo. Mas eu consegui aqui pra gente agilizar um pouquinho. Vou pôr aqui. E aí, assim, pra vocês aqui, pra eu poder mostrar pra vocês, eu posso fazer aqui pra baixo também, olha. Também é uma maneira de você fazer o pontinho. É a mesma coisa. Sempre pegando ali dentro, né? O pontinho gostoso, fácil. Também assim, fazendo sempre, praticando sempre, você adquire agilidade no seu trabalho. Verdade. Né? Quanto mais você pratica, mais você instiga a sua criatividade e a facilidade, a praticidade de fazer os seus pontos, entendeu? Esse risco quem fez foi minha irmã Patrícia, né? Como eu disse semana passada, nós somos filhas de peixe. Somos peixinhas, tá vendo? Então tem esses risquinhos aqui, que é o detalhe do cactus. E eu idealizei assim, que depois eu vou vir aqui, que já apagou, né? Tem um risquinho aqui, ó, tá vendo? Que eu havia feito. E aí depois eu vou vir com uma cor contrastante. Pode até ser um verde mais claro, ou então um off-white, né? De repente, ó, esse aqui é um off, é um branco, não é branco. Ele é um número 2, né? Olha, que ele vai dar todo o contraste, certo? Então, assim, eu tenho aqui dos cactos, o que eu penso em fazer aqui. Eu posso fazer, deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu posso fazer no ponto cheio de várias maneiras aqui. Eu posso deixar aqui na diagonal ou deixar reto, e aqui eu faço mais ou menos na diagonal, porque esse é o legal, né? E aqui eu posso deixar desse outro lado para ele poder destacar. Ah, eu poderia fazer ele todo certinho? Poderia, mas você pode brincar aqui, né? Como eu brinquei aqui nesse cactus, ó. Aqui eu fiz bem certinho, ele deitadinho. Aqui eu já enviesei, olha, ele tá de lateral. Acho que tá todo mundo conseguindo ver, né? Já fiz pra esse outro lado e aqui, né? Então, eu brinquei aqui e ele dá o formato bem diferente, né? Boa noite pra todo mundo que está aqui comigo. E você que quiser, pode compartilhar essa live. Então, aqui, olha, pra gente sair um pouquinho, vamos fazer ela nesse sentido aqui, ó.
ok? Eu estou usando 3 fios de linha e eu não vou dar o contorno aqui, eu vou fazer o ponto cheio. Eu sempre vou começar pelo meio. Como eu risquei aqui, ó, eu já tenho a direção para onde que eu vou com ele, certo? Então, aqui, eu vou começar um alinhavo, lembra que eu não gosto de dar nozinhos, né? Você pode preencher ele para ele ficar bem levantadinho? Pode, mas eu prefiro fazer assim, dessa forma. Qualquer hora a gente pode fazer até um bordado preenchendo assim, para vocês verem o efeito que dá. Eu já vi gente fazendo ponto cheio, colocando enchimento, inclusive, aquela manta acrílica, né? Fica também super bonito. Não é eu não fiz, mas eu já vi, certo? Então, o ponto cheio é um ponto que requer paciência, né? Pra você ter ele bem certinho. Então, eu gosto de trabalhar sempre com a agulha de baixo pra cima, porque a minha linha saindo aqui em cima, né? O trabalho tá aqui de frente, né? A linha, eu vejo exatamente onde ela vai cair. E aqui eu tenho 3 fios. Então, para poder dar um volume a mais, sempre é interessante a gente fazer com 2 fios, que fica mais bonito. Aquela pintura de agulha que eu fiz ali na abelha, ela é feito com 1 fio da Moliné, né? Então, você pode tanto fazer assim, como eu estou fazendo aqui, que o meu dedo, tá vendo? Ó, meu dedo apoia, né? Então, ele segura aqui, eu vi exatamente onde caiu a linha. Onde vai cair a agulha, perdão. E aí, eu vou puxar o meu fio aqui e deixar ele aqui certinho, certo? E aí, eu vou sempre tentar deixar as linhas paralelas aqui, ó. Que elas não fiquem tão torcidas. Se ela torcer, você vira um pouquinho a sua agulha para deixar elas paralelas, tá? Então, eu tô com uma agulha um pouquinho mais grossa. Essa daqui deve ser a número 6, se não, deve ser a 7, ok? E aí, eu sempre vou medir, ó. Se eu não tenho a prática, eu meço. Aí, eu afasto aqui um pouquinho, coloco a agulha. Posso colocar para baixo, puxar, subir? Posso, né? Eu não vou fazer isso aqui, porque senão eu vou pegar e bater aqui no meu celular, né? E que eu tô mostrando para vocês. Mas eu gosto muito de fazer isso aqui. E às vezes, olha, eu furo milhões de vezes, modo de falar, para ver exatamente onde eu quero que ela fique, certo? Eu tô passando só um pouquinho do risco, lembrando que eu estou riscando com a caneta térmica que sai com o calor, né? Eu gosto de segurar aqui com o meu dedo de apoio, ó, porque tá vendo? A linha já embolou. Ela já embolou e a gente tem que ter o cuidado para não deixar ela embolar, né? Eu gosto de ajeitar sempre aqui no meu dedo, né? Deixar ela bem certinha aqui, ó, e aí eu puxo, ok? Para sair um ponto cheio bem certinho. Mas lembrando que se você fizer com tem determinados pontos que é necessário que você coloque para baixo, para cima. Fica muito melhor. Mas, como eu tenho bastante prática, porque precisa praticar um ponto cheio, eu costumo fazer dessa forma como eu estou mostrando aqui para vocês. Seguro, coloco aqui. E, de repente, o pontinho escapou, tira e vamos colocar de novo. Então, ele não está certinho no risco, não tem problema. Eu apertei mais lá embaixo e vou abrir um pouquinho mais aqui. Lembrando que esse trabalho aqui, ainda depois nós vamos jogar as pontinhas, aqueles pontinhos do cactus, né?
Aqui eu vou acompanhar, eu não vou passar, eu vou pegar sempre no risco aqui, e eu vou terminar pequenininho aqui, certo? Preciso aumentar a imagem, será que tá boa? Não foi que seja boa, né? Oi? Acho que tá boa. Vou aumentar um pouquinho aqui. O meu tá ficando deitado. Hã? Sim. Ó, tá vendo? Como são 3 fios, tem um fiozinho que ele não veio junto. Isso é normal. Então, a gente ajeita ele, por isso que eu preciso sempre deixar ele certinho aqui na agulha. Eu gosto. Volto a minha agulha aqui embaixo e aí eu vou subindo ela aqui para que a linha fique bem certinha. Agora eu vou finalizar aqui. Lembrando que eu tenho outro cactus aqui do ladinho. E vou finalizar aqui. Também é um ponto facinho, gostoso de fazer, certo? Olha. Vou virar aqui. E vou passar por dentro para sair na outra ponta. Tô usando a ponta mesmo. Tá vendo? Eu tenho só o cuidado de não aparecer nada no lado direito, do avesso e nem do direito. Ok? Você que já sabe, tá vendo só, né? Uma maneira, cada um tem uma maneira de bordar. E aí tem a dica, por exemplo, olha. Eu tô aqui com o meu desenho de frente, do lado certinho, certo? Então, se eu colocar a agulha aqui, eu vou fazer esse movimento pra linha pra cá, certo? Aí, eu não preciso ter esse trabalho. Eu venho aqui e saio deste outro ladinho. E aí, eu vou virar, então, o meu bastidor ou o meu tecido. Ó, vai sair, eu saio aqui no meio, ele vai sair aqui no cantinho. Lembrando que essa linha tá aqui pra eu terminar o outro lado. Que eu vou terminar depois, certo? E vou dar continuidade aqui, ó. Então, vai ficar o mesmo, é o mesmo movimento que eu estou trabalhando, sendo destra, eu estou trabalhando sempre da minha esquerda para a direita, certo? Que é mais cômodo para mim, certo? Quando que eu seguro aqui, olha. Então, você percebe que tá dando um volume bem legal, por quê? Porque eu tô usando 3 fios.
terminar o último pontinho aqui. E ficou prontinho. Olha que lindo. Não ficou bonito? Aí, ficou bonito, né? Aí eu tenho o outro pra fazer, que a gente vai decidir pra que direção a gente vai fazer. Esse aqui ficou meio enviesado, né? O outro eu posso fazer no outro sentido. Tanto faz. Podemos fazer nesse sentido aqui, ó. É legal você dar uma direção, porque aí você não fica tão perdido, né? Aí, a outra dica, por exemplo, eu tenho a linha aqui que sobrou, né? Eu vou dar continuidade, não preciso arrematar para começar de novo, sendo que eu tô com a linha bem aqui, né? Lembrando que eu gosto de começar sempre pelo meio, que é a direção, mas eu fiz os risquinhos aqui, né? Então, ó, daqui ele vai vir aqui. Então, eu tô com a linha bem aqui pertinho. Deixa eu ver onde que ela vai aqui. Olha, então eu vou fazer um pontinho bem aqui, ó. Ó, puxei aqui o fiozinho, tá vendo? E vou colocar aqui, ó. Então, eu também posso, porque eu já fiz os risquinhos e eu não vou perder. Porque não há necessidade também de você tirar, né? Fazer o arremate, começar lá no meio, sendo que eu tô com a linha aqui do ladinho. Então, a gente vai ver se fica bom. Se não ficar bom, a gente tira. Mas lembrando que quando você utiliza, aí vem uma dica, né? Quando você utiliza a linha que já é do outro trabalho, se você tiver que desmanchar, lembra que você corre o risco com o outro trabalhinho que você fez, ok? Então, às vezes, é mais seguro, sim, você arrematar e começar um independente, que se por um acaso deu algum erro, aí você vai desmanchar só um, ok? Então, aqui ainda vou endireitar, percebe que eu usei o mesmo buraco para levantar. Por quê? Porque a gente não começou pelo meio. Mas é possível também começar aqui pela pontinha.
2 cotovelos, que é um braço, né? Quando eu pego a linha na minha mão, estico até o meu cotovelo, meço e dobro, eu fico com a medida de um braço. Eu consegui fazer aqui os 2 gominhos aqui desse cactus, né? Eu tô pondo bem juntinho, percebe que eu não deixo subir um em cima do outro, tá vendo, ó? Deixa eu aproximar. Aqui, eu sempre com o meu dedo me apoiando, eu empurro ele para ele ficar aqui do ladinho. Então, se a linha abriu, né? Se não der, a gente coloca outra linha para dar a continuidade. Ok? Então, ó, eu seguro sempre aqui, ó, empurro ele para ele ficar um do ladinho do outro. Nada de um sobrepor. Se sobrepõe, ele não fica bonito. É um pontinho de fácil execução, porém, você precisa sempre ir devagar. Ó, tá vendo aqui, ó, a linha, como eu tô usando 3 fiozinhos, uma delas levantou um pouquinho. Então, muitas vezes eu venho aqui, eu vou abrir aqui e ver qual que foi que levantou. Puxa devagarzinho, né? Ó, e ajeita. Assim mesmo, ainda tem uma danada aqui que não tá querendo ficar no lugar dela. Isso aqui que é o legal, né? Você fala assim, ai, não tenho... Isso é pra exercitar a paciência mesmo. A gente tá num momento aí conturbado, né? Muitas questões que estão aí ao nosso redor. Então, a gente tem que ter um escape. No meu caso, tem sido quase que 100% o bordado. Eu fico até ir dormir bordando, não é, César? Tá aqui o César, que não me deixa mentir. Não estou mentindo, estou falando a verdade. Eu fico aqui até tarde bordando. Se eu não tô aqui no meu ateliê, eu vou lá pra sala. Só não levo pro quarto, porque ali não tem luz. Acho que se eu tivesse luz lá no quarto, também bordaria lá no quarto, né, César? Não tenho luz adequada lá. Isso é muito importante você prestar atenção nisso também, tá? Eu tenho bastante luz aqui para finalizar. E olha, a linha deu aqui no osso, hein? Deu no osso. E aqui eu vou finalizar, ok? Aí, que bonito. Certo? Agora, vou arrematar essa linha aqui, olha o meu avesso, ó. A linha saiu mais ou menos aqui no meio. Eu sempre gosto... Vamos imaginar que não tivesse... por exemplo, aqui tá bem apertadinho, né? Teria que ter pelo menos 2 medidas da agulha, né? Pra poder arrematar. Então, agora eu vou dar um truquezinho pra vocês, que hoje eu tô bem legal, dando bastante truques. Ó, vou tirar aqui o bastidor, né? Daí, eu tirei a linha da agulha. Aí, eu vou colocar a minha agulha. Às vezes, você sabe, às vezes, não. Eu estou furando aqui, ó, bem no cantinho, entre eles aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou olhar aqui no direito, a agulha tá aqui, ó. Não tem nada no direito de prateado da agulha. Aí, eu vou vir aqui, a ponta das linhas aqui, elas estão, desfiou, né? Eu vou molhar um pouquinho com álcool nessa ponta, porque ela ainda tá desfiadinha. E o álcool vai me ajudar a deixar mais durinho aqui, pra eu poder passar isso aqui na agulha, ok? Aqui, por exemplo, agora eu vou pôr aqui meus fios. Peraí que eu não tô enxergando. Pessoal concordando aí. Tá certo? Ó, eu passei os 3 fios.
Não vou passar tudo. Olha, não vou passar tudo, porque tá pequeno, ficou curto. Ó. E passei aqui, ó. Pronto. Ok? Então, esse aqui é um excelente acabamento que eu gosto muito de fazer, né? Sempre tomar cuidado. Já aconteceu de eu ir com a tesoura ali e cortar, tá, gente? Já aconteceu. Então, tem que tomar bastante cuidado. Segura aqui, apoia a agulha, ó. Eu gosto de apoiar a agulha aqui, ó. Puxo aqui ao contrário um pouquinho e corto. Certo? E, tá? Esse é o avesso. Encerrou. Encerrou, né? Ó. E assim nós fizemos, que claro que depois eu dou continuidade aqui, para na live da semana que vem, a gente vai pensar em outro ponto pra gente aplicar aqui e aqui. Como esse aqui é um vasinho pequeno, provavelmente a gente vai usar 2 fiozinhos de linha para ver o que a gente vai fazer. De repente, você me dá uma sugestão, né? Para que possamos continuar aqui nesse trabalho. Eu também vou concluir aqui, vou dar aquela luz, né? Porque tá bem escuro, né? Deixa eu pôr aqui um pouquinho mais perto, ó. Tá vendo? Tá bem escuro as cores. Mas conforme a gente colocar um off aqui, essa aqui é o número 2, ó. Ele vai dar, né? Aqueles detalhes, fica bem bonito. Tá bom? Certo?